Raul, obrigado pelo seu tempo, pela sua, né, dedicação de estar aqui conversando mais um pouco com a gente. Eu admiro muito o seu trabalho, né? Admiro muito o que você vem fazendo, está fazendo. Estou te acompanhando nas redes sociais. Me admirou mais ainda que eu marquei uma reunião com o seu time e, para minha surpresa, você estava, né, sentado lá para essa reunião, né? Isso é um diferencial enorme, né, no seu modelo de atuação. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Que a gente vai conversar bastante com nossos colegas médicos, com o meu colega médico, que você atua, né, muito perante a eles. Então eu queria que você se apresentasse e pudesse falar um pouquinho sobre a Anadem. Do que é a Anadem, o que ela representa, o que ela faz. Doutor Luiz Fernando Elias, obrigado pelo convite. Nós conhecemos há pouco tempo e realmente foi um telefonema seu, uma mensagem do WhatsApp. Eu acho que eu estava em Dallas naquela ocasião. Perfeito. Eu lhe respondi imediatamente. Sim. Eu sempre faço isso. Eu acho que você representar realmente sua empresa e responder por ela. Então, eu sempre digo, não importa se o cliente chegou no departamento errado, ele chegou até você. Então, você tem que responder aquela demanda dele. Então, se for uma demanda comercial e ele chegou no financeiro, o rapaz do financeiro, a moça do financeiro vai conduzir para que aquele problema seja resolvido. Então, isso é o DNA da nossa empresa, né? E eu defendo médicos há 28 anos. Então, eu tenho um comprometimento. E a minha empresa, Anadem, eu sempre digo a diferença das seguradoras que fazem seguro para médico e a Anadem, a seguradora olha para você, médico, como a Amil olha para o usuário, né? Nós olhamos para o médico da mesma forma que você olha para o seu paciente. Então, esse é o diferencial. Existe um relacionamento humano. A gente tem que entender que não é apenas um cliente, é um ser humano com um conflito, com um problema, que ele paga para você todo mês para que você resolva aquele problema dele. Então, você não pode deixá-lo na mão, deixar de resolver no momento que ele mais precisa. Então, você marcou uma reunião com a minha equipe, era a primeira reunião. Então, o fato de eu estar na reunião, você, sem me conhecer, apenas por mensagem de WhatsApp, você entendeu que eu atribuí importância àquela demanda que você trouxe para a minha empresa, né? Se depois o corpo técnico vai conduzir as demais reuniões, é outro departamento. Mas você tem o meu celular pessoal, eu estive na primeira reunião, você me conheceu, olhou nos meus olhos, e você sabe que a qualquer momento, se a minha equipe falhar, você tem a quem se reportar. Tem esse canal de contato. Tem um canal de contato. Então, eu entendo que isso seja muito importante. Eu sempre primei por isso, e desde que eu tinha 20 clientes até ter 20 mil clientes, eu nunca mudei esse comportamento. Isso faz muita diferença, né, Raul? A gente tenta fazer isso também nas nossas empresas, eu tento participar ativamente das coisas também dentro das minhas empresas, porque isso é um diferencial gigantesco, né? E que dá um ar de credibilidade nas nossas operações. Então, é muito gratificante quando a gente recebe esse nível de tratamento, né? Olha, só nisso, eu tenho 2 restaurantes em Brasília também, e não é o meu foco principal. Sim. Restaurante, eu queria ter uma tratoria a meu gosto. Então, eu tenho o Solo Restaurante, que é a melhor tratoria de Brasília. E eu adoro cortes argentinos, então eu tenho o Dom Tango, que é uma casa de carnes. Eu digo que é um centro de recuperação de veganos, né? Nos 2 restaurantes tem uma placa afixada na parede. Fale com o dono. Fale com o dono. 61-9811-3377. É o meu celular pessoal. Então, se tiver alguma reclamação, ele vai mandar um WhatsApp para mim ou vai falar comigo. Então, eu acho que esse controle de qualidade é fundamental. E eu acho que faz muita diferença. Eu falo para o meu time lá no hospital, aqui é um hospital que tem dono, né? E faz muita diferença. O cliente liga no meu celular, o cliente gera demanda, né, para o dono e a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Isso faz toda a diferença. É o que nos diferencia, né? No tratamento que a gente tem hoje, é o que nos diferencia dos demais, é essa proximidade com o nosso usuário, com o nosso cliente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. O cliente saber qual CPF está por trás do CNPJ. Exatamente. Faz muita diferença isso. Em todos os cenários. Eu tenho escolas no interior de São Paulo, faz diferença o cliente saber quem está por trás disso. Os hospitais aqui faz diferença o cliente saber quem está por trás. Tem uma grande rede que nos dá um apoio, mas ter a família lá imbuída nessa tratativa do dia a dia faz toda a diferença para o sucesso do hospital. Com toda certeza. O Raul, me explica um pouquinho como é que funciona a Anadem.
A Nadem é um ecossistema de proteção profissional para profissionais da saúde. Então, é um ecossistema onde o médico, o dentista, hoje temos enfermeiros, biomédicos, ele ingressa no sistema, não é uma simples apólice de seguro, é um ecossistema. Então, se ele tiver qualquer problema referente à profissão dele, um paciente insatisfeito que foi difamá-lo nas redes sociais, no Instagram, no Google Meu Negócio, no Reclame Aqui. Um paciente teve alguma sequela e surgiu uma reportagem na televisão, nos jornais impressos. A gente faz o gerenciamento da crise para ele, certo? Para que a reputação profissional dele seja afetada o mínimo possível. Não haja danos colaterais à reputação profissional. Qualquer processo que ele tenha, seja no Conselho Regional da classe dele, seja processo administrativo, um processo criminal por danos provocados por um tratamento que ele fez num paciente por uma terapêutica, um processo indenizatório por danos corporais, danos morais, danos materiais, a gente faz a defesa dele. Então, nós pagamos advogado, pagamos o perito, pagamos o assistente técnico e conduzimos todo o processo. Se houver uma condenação, nós temos uma apólice de seguro, pactuado com grandes seguradoras, a Chubb, que é a maior do mundo, a AXA, a HDI, uma pequena agora a ESE também. Então, o risco quem toma é a seguradora. Nós gerenciamos todo o ecossistema. Raul, a sociedade, né, vou chamar de leigo, né? Eles confundem muito um desfecho não satisfatório com um erro médico. Exatamente. Né? Como é que você tenta trabalhar com isso? Veja bem, a questão do erro médico, inclusive o Poder Judiciário até aboliu esse termo agora, né? Ele fala eventos adversos decorrentes de um tratamento de saúde. Porque o evento adverso, ele acontece, e acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, no Canadá, sim, no mundo inteiro, e acontece com um médico residente, e acontece com um médico com 30, 40 anos de experiência. Porque o serviço médico é a única prestação de serviço onde o resultado depende muito mais do comportamento do tomador do que do prestador de serviço. Então, eu sempre digo, você faz a cirurgia. Quando você deu alta no paciente, ele pega a cirurgia no colo e leva para casa dele. Exatamente. E aí, a forma como ele vai cuidar dessa cirurgia no pós-operatório imediato pode influenciar muito mais do que a técnica médica utilizada. Perfeito. Então, uma cirurgia que foi 100% eficaz do ponto de vista médico, científico, se ela foi maltratada no dia seguinte, 2 dias depois, compromete todo o resultado. A relação médico-paciente é muito importante, até mais importante que a parte técnica, né? Com toda certeza. E, além disso, você tem as predisposições do paciente. Predisposições genéticas, predisposições adquiridas, predisposições comportamentais, o sujeito é alcoólatra, é tabagista, é sedentário, predisposições emocionais. Às vezes ele foi para a cirurgia, mas a carga emocional e espiritual que ele tinha naquela semana, naquele dia, ele brigou com a família, ele perdeu o emprego, desfez um negócio, então ele não está preparado emocionalmente para aquela cirurgia. E você sabe que a predisposição emocional, sim, vai influenciar no resultado. Não apenas uma cirurgia, qualquer tratamento médico. Então, as predisposições influenciam, mas quando o desfecho é desfavorável, tem que se procurar um culpado. E, nesse momento, o elo mais frágil na corrente é quem está lá na linha de frente do serviço assistencial. Mas tem uma equipe multidisciplinar. Mas ele não guarda o nome do enfermeiro, ele guarda o nome do médico. Entende? Então, não guarda o nome do auxiliar de enfermagem. Por isso, o médico é o elo mais frágil nessa relação. E acaba pagando o pato, né? Com certeza. O Raul, eu vejo, né, lá na minha instituição, tenho 2 instituições hospitalares, a gente vê um aumento da judicialização na medicina, com o aumento da vulnerabilidade do médico, né, nesse quesito, como a gente vem conversando. O que você acha que está acontecendo de ter aumentado essa judicialização desses processos, com o aumento da vulnerabilidade do médico? Olha, são vários fatores, tá, doutor Luiz Fernando? Vários fatores. Primeiro, o nível de altíssima informação do paciente. Antigamente, o médico tinha uma autoridade quase divina, ninguém questionava a opinião do médico. Ninguém tinha enciclopédia médica em casa e nem tampouco está aqui, né? ia a uma biblioteca para pesquisar se aquela
conduta terapêutica era ou não a mais adequada, Exato. se aquele diagnóstico foi o mais preciso ou não. Hoje se carrega todas as bibliotecas do mundo no bolso, no seu celular. Então a pessoa tem um nível de informação muito maior do que tinha antes. Então ela passou a questionar a autoridade do médico. Em segundo lugar, você tem a proliferação das escolas de medicina, o que acabou mercantilizando a medicina, certo? As redes sociais também, o médico passou a se expor nas redes sociais. Um fenômeno que ocorreu recentemente durante a pandemia, onde houve várias discussões, se politizou a medicina. Então, o cidadão passou a ver o quão transitórias são as verdades científicas, né? Sim. Você via autoridades científicas renomadas, com ideias totalmente divergentes uma da outra. Isso é ruim? Não acontece. No Tribunal Superior, no STJ, no Supremo, os ministros divergem entre si uma opinião jurídica. Então, na medicina também, você tem várias hipóteses diagnósticas e várias condutas terapêuticas. Qual é a mais acertada? Depende do paciente também. Sim. A que é mais acertada para mim pode não ser para você. Então, mas aí o povo passou a ver que as verdades científicas são transitórias e são questionáveis. Você tem no Brasil também a proliferação das faculdades de direito. Nós temos hoje um advogado para cada 72 seres normais. É muita coisa, É né? muita coisa. É muita coisa. Então, não tem mercado para todos. Aí, quando acontece um dano, eu almocei com um colega de Campo Grande hoje, que ele tem um colega que, quando atraso é cancelado um voo no aeroporto de Campo Grande, ele corre para o aeroporto distribuir o cartãozinho para processar a companhia aérea, entendeu? Então, a mesma coisa, tem advogados que têm técnico de enfermagem, enfermeiro, um administrativo dentro do hospital, que, olha, tem um erro médico aqui hoje, deu um problema aqui, o paciente sequelou, e o advogado vai procurar aquela família, vai procurar aquela pessoa para processar o médico. Então, é uma disputa pelo mercado. Então, como você tem advogado dirigindo Uber, hoje tem advogado em outra, porque não tem mercado para todo mundo. Então, hoje no Brasil, voltando à judicialização da medicina, nós temos... o primeiro livro que escrevi em 99 sobre o tema, uma pesquisa empírica que eu fiz na época, porque os tribunais não estavam informatizados e não tinha internet. Mas eu escrevi, na época nós tínhamos 4% dos médicos no Brasil tinham processo. A cada 100 médicos, 4 tinham processo. Hoje, nós temos 1,02 processos para cada médico. Não quer dizer que todo médico tenha processo. Tem médico que tem 5, 6, 8, 10 processos. Mas tem mais processos do que médicos. Então, aumentou muito isso. Você vê algumas especialidades sendo mais processadas que outras? Ginecologia e obstetrícia é a mais processada. É a que ganha. É a mais processada. Em termos relativos, é a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica. Por quê? Expectativa, né? O sujeito que chega politraumatizado no hospital na madrugada, ele quer sair vivo. Se ficar com uma perna mais curta que a outra, pouco importa. O sujeito que vai fazer uma quimioterapia, se ele ficar careca, se ele ficar debilitado, hipotônico, ele quer ficar vivo. Não vai processar o médico. Sim. Agora, uma pessoa que sonhou em ter uns seios maiores, exuberantes, sonhou em tirar um aleijão, em ter um nariz mais agradável do ponto de vista da estética, em diminuir uma orelha de abano e sair com uma cicatriz, sair com uma sequela, em que enfeiou mais do que era antes, tornou um aspecto menos agradável do que era antes, ela não vai perdoar o médico, vai ficar insatisfeita. Uma mãe que durante 9 meses gestou aquele filho com carinho, com afeto, deixou de beber a cerveja, o vinho que ela gostava, deixou de fumar, deixou de ir para a balada, fez yoga para gestante, fez ginástica para gestante, mudou todo o comportamento social dela para preservar aquela vida que ela está gestando. E por 2 ou 3 minutos do parto, que retardou o parto, virou uma cesariana de urgência e sequelou o filho ficou tetraplégico, teve uma anóxia cerebral, sofrimento fetal, ela não perdoa o médico, porque o sonho da vida dela era ter aquele filho e ela dedicou 9 meses cuidando daquilo. E ela não vai perdoar. Então, é a expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Quanto maior a altura, pior é o tombo, né? Sim. Então, por isso que a ginecobstetrícia e a cirurgia plástica são as mais demandadas. E como que o médico faz nesse mundo de hoje para se proteger melhor, Raul? Olha, ele tem que ter uma conduta muito ética com o seu paciente,
não vender fantasia, não vender ilusão para o seu paciente. O exemplo da cirurgia plástica que eu dizia, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é ter cicatriz. Você vai ter cicatriz. Sim. Toda cirurgia resulta uma cicatriz. Alinhar a expectativa, né, Raul? Então, depende do seu comportamento no pós-operatório, a cirurgia pode ser maior ou menor. Pela qualidade da sua pele, você você é uma pessoa com mais melanina, pode ter uma cicatriz hipertrófica, pode ter um queloide, e mostrar o que é um queloide. Mesmo correndo esse risco, você quer operar? Você quer operar? Então, é você ser claro, não vender fantasia, ser transparente. Se o paciente alimenta uma falsa expectativa, uma coisa muito grande, tem que colocar a bola no chão, certo? Se comprometer com o paciente. Então, houve uma intercorrência, não abandona o paciente. Fique ao lado dele. Dê a devida assistência. Valorize a dor do paciente. Então, eu sempre digo em palestras, se a paciente falar para você que depois da mamoplastia, toda vez que ela pisca o olho esquerdo, dá cãibra no dedinho do pé direito, por mais estapafúrdia que seja, é uma dor que ela investiga a dor dela. Né? É dela, né? É dela. Então não diga que é manha, não menospreze a dor do paciente. Valorize a história do paciente. Eu aprendi isso, eu fiz muito plantão, eu sou radiologista, fiz muito plantão de ultrassom no pronto-socorro. E eu sempre valorizei muito a queixa do paciente. Por mais, como você falou, estapafúrdia que ela pudesse acontecer e ser, eu sempre valorizava. Naquele momento, para ele, é o maior problema do mundo. O problema dele, é isso mesmo. E ele te procurou para resolver aquilo. Então você tem que dar, né? Você tem que dar uma qualidade para ele, você tem que ouvir. E mais uma vez a gente chega na comunicação, né? Nessa relação médico-paciente, né? E os médicos precisam entender e precisam aprender que não é só a técnica que resolve, né? A comunicação, o relacionamento, a parte emocional, ela é muito importante. Olho no olho, o toque, você valorizar as microexpressões faciais do paciente, a forma como ele senta, como ele gesticula, as mãos, como ele pisca. Tudo isso se pode chamar de... O corpo fala e o corpo diz qual é a doença. Então, se você observar o corpo, ou as expressões, as reações do paciente, às vezes vale muito mais do que um exame de imagem, do que uma tomografia ou qualquer outra coisa. Sim. Eu estou estudando bastante e a gente fala muito em comunicação não verbal, né? Isso nada mais é do que comunicação não verbal, né? Do paciente em relação a... E esse comportamento do médico, jamais uma inteligência artificial vai substituir. O médico que só lê laudo vai ser substituído pela IA. Vai ser substituído. A IA vai fazer isso. Agora, quem lê o corpo do paciente, esse não substitui. A IA não vai substituir. A IA pode substituir a parte manual do médico, liberando ele para ter mais contato, né? A gente está utilizando inteligência artificial no hospital. O que a gente percebeu? Que a gente aumentou o NPS no pronto-socorro. Aumentou muito. Por quê? Eu liberei o médico para o contato. Porque ele ficava no computador, cabeça baixada, perguntando. Ambiente de pronto-socorro é um pouco caótico, né? Perguntando e escrevendo. Na hora que você libera, porque a inteligência artificial capta a voz, transcreve, faz as sugestões. E joga para o prontuário. Isso. Ele fica conversando com o paciente. Meu NPS explodiu para cima. Olha só, né? Só da gente colocar um transcritor, né? Claro que ela ajuda também nas decisões médicas, né? Só ajuda. Ela não sugere hipóteses. Sugere hipóteses, exato. Né? Mas liberou esse contato. Então o NPS foi lá na lua. Então a gente está vendo na prática que isso realmente acontece e falta, né? Eu defendo médicos há 28 anos, né? Eu nunca defendi um homeopata. Nunca tive processo contra o homeopata. Por quê? A consulta demora uma hora e meia, 2. Exato. Então, depois às vezes o paciente só precisava de uma escuta ativa. Alguém que ouvisse ele relatar a dor dele. Isso você vê, às vezes, a mãe, o bebê está com febre, chorando na madrugada, e ela desesperada. A hora que ela fala com o pediatra, e o pediatra a tranquiliza, calma ela, baixa a febre do bebê. O estado emocional da casa, né? Exatamente. Então, muitas vezes o paciente precisa ser ouvido, a escuta ativa. Quando você ouve na escuta ativa, valoriza a dor, você pelo menos abriu os chakras para propiciar um processo de cura. Maravilha. Raul, vamos falar um pouquinho de exposição do médico na rede social. Sim. Né? Hoje tem Instagram e TikTok e afins, né? Onde o médico ele quer estar, às vezes precisa estar, mas a gente tem esse viés, né? Será que eu estou me expondo muito ou estou criando autoridade? Eu estou aumentando minha exposição ou estou criando autoridade? Qual que é o seu conhecimento, né? O que você pontua aqui para a gente
e dar a sua opinião para a gente em relação a isso. Como ele deve usar essas redes sociais para se comunicar? Conforme eu falei na minha palestra aqui no evento, eu falo com o meu cliente sem falar do meu produto, né? Então, o médico tem que ser de uma forma científica, de uma forma orientativa, educativa, didática para os pacientes, não fazendo autopropaganda, se autopromovendo. Então, o que o CFM condena é isso, é a autopromoção. Eu sou o melhor radiologista de Campo Grande, eu tenho o melhor equipamento de ultrassom de Campo Grande. Isso você não pode fazer. Entendi. Agora, se pode explicar o limite quando, por exemplo, você vai falar no Outubro Rosa, você vai falar do exame, do autoexame da paciente e tal, que em tal circunstância deve fazer um exame complementar de imagem, assim assado, ou mesmo... Então, você explicar o que é isso. Você não precisa fazer propaganda da sua clínica. De uma forma ou de outra, o paciente viu a sua autoridade científica, a sua autoridade reputacional, ele vai procurar a sua clínica. Alguns vão procurar, talvez não todos, mas você não precisa se autopromover. Então, ter sempre esse cuidado. Não ser sensacionalista, não prometer falsos resultados, não semear falsas expectativas na cabeça do paciente. Então, e o médico tem essa responsabilidade. Então, você pode falar de hábitos saudáveis, de alimentação saudável, várias coisas comportamentais para o paciente, o que ele deve observar para preservar a sua saúde, orientação, ser didático, científico, educativo. Isso, perfeito. Então, sem sensacionalismo e sem mercantilismo. Você tem um viés mais educativo e orientacional. E sem palhaçada de dancinha também. Né? Também não, né? O médico que se expõe e faz dancinha, teve uma cirurgiã plástica no interior de São Paulo que ela foi cassada, foi suspensa cautelarmente, depois cassada. Ela fez uma abdominoplastia na paciente, pegou aquele pedaço de abdômen que parecia uma panceta de porco, né? E fez dancinha com aquilo. Expõe, né? No TikTok, no Instagram. Isso é uma irresponsabilidade. Paciente que mostra o bumbum da paciente, o médico que expõe o bumbum da paciente depois de uma lipoenxertia, mostra os seios da paciente. Mesmo que não mostre o rosto, mas mostrou parte do corpo. Isso é uma invasão à privacidade do paciente. Então, isso é antiético e isso deve ser combatido. E mesmo que o paciente autorize, né? Por que se vai expor uma parte íntima do paciente? Isso é bem importante que você acabou de falar, Raul. A gente vê, né, bastante pessoal da cirurgia plástica, né? Sim. Fazendo isso, expondo algumas vezes algumas partes do paciente, mesmo com consentimento. Não é ético. Não é ético. Não né? é ético. Entendi. Não é ético. E ele expor num evento científico para os colegas dele um caso de sucesso, ou até um caso de insucesso também, que serve como aprendizado, com a autorização do paciente, isso é válido. Tudo bem. Agora, como forma de propaganda, imagina, eu sou um advogado de família, eu vou na televisão, no meu Instagram, e digo, olha, está aqui o doutor Luiz Fernando Elias, eu fiz o divórcio dele, e a ex-esposa queria 100 mil de pensão, eu consegui que ele pague só 8 mil. Doutor Luiz Fernando, vai pagar, o senhor me autorizou. É ético eu fazer isso? Não é ético. Olha aqui, o Pedro aqui estava selecionando o doutor Luiz Fernando, queria 1 milhão de indenização e eu consegui inocentar. Ele vai ter que pagar sucumbência, inclusive. Mesmo que o senhor me autorizou, eu não posso fazer. Não é ético fazer, né? Nos Estados Unidos você vê, se anda pela Flórida, principalmente pelo Texas, outdoors de advogados, né? Vários. Dan ganhou 1 milhão para mim. Dan ganhou. Morgan já ganhou 800 milhões de dólares de indenizações. Não é ético isso, não é bacana. Não é. Lá tem, né? Lá pode. Raul, isso é muito importante que você pontuou, né? Porque a gente vê no Instagram, né? Numa rede social, a gente vê vários médicos. Vou falar aqui de uma categoria, que é principalmente, né? Os cirurgiões plásticos, e a gente vê esse nível de exposição, e aí eu sempre fico me perguntando, né? Será que pode? Será que não pode? Então, é muito bem colocado para a gente abrir os olhos, né, para reduzir a exposição dos pacientes. Eu vi um outdoor lá na República Dominicana, de um cirurgião plástico. Então, uma moça magrela segurando 2 limões aqui no lugar do peito, né? Então, tem aquele ditado, se a vida te dá limões, a gente fala, peça uma limonada, né? Faça uma limonada. Os hispânicos, se a vida te dá limões, peça sal e tequila, né? E ele colocou assim, a moça segurando 2 limões no lugar do peito, e diz, se a vida te dá limones, llámame. E aparece com 2 melões no lugar do peito.
Se a vida te deu limões, liga para mim. Liga para mim, né? Liga para mim. E aí o telefone do cirurgião plástico. Isso aqui no Brasil não pode. Não pode. Lá na República Dominicana pode, mas não é ético. Mas não é ético. O Raul, e agora a gente está aí super em voga, né? Cada vez mais inteligência artificial, né? Tá aí, né? No momento, eu uso muito nos meus afazeres técnicos lá, tocar minhas empresas, me ajudar a fazer minhas coisas, aumentar minha produtividade. Acredito que muita gente está usando também, né? Veio aí para facilitar, melhorar, mas ela na utilização da medicina a gente tem que ter muito critério, né? Ser muito criterioso na utilização dela na medicina. Quais são os conselhos que você dá para a gente poder ter a melhor utilização dessa ferramenta que é absurdamente boa, mas como é que a gente consegue encaixar esse benefício da inteligência artificial na medicina? Usar com parcimônia nos limites éticos, né? Qual é a vantagem da inteligência artificial? A medicina é uma ciência baseada em evidências, né? Evidências que você leu na literatura, você leu na casuística médica, ou você acumulou ao longo da sua carreira médica, né? Certo? A inteligência artificial ela vai elencar milhões de casos que ocorreram, certo? E vai basear nas evidências daquele 1 milhão de casos, e não de 100 casos que você teve na sua vida profissional ou que você leu na literatura. Então, ela vai ter um universo maior para investigar e sugerir hipóteses diagnósticas e sugerir até condutas terapêuticas para aquele caso específico. Mas você não pode deixar ela substituir o seu tirocínio médico. É você se orientar através dela. A parte mecânica que você mencionou anteriormente, de transcrever o relato do paciente, fazer a anamnese, e ela te libera para você ficar examinando o comportamento do paciente, a linguagem corporal dele, e daí você tem um diagnóstico. Nisso ela pode substituir. Ela não pode substituir você, médico. Então, a mesma coisa um advogado. Ela te buscar literatura especializada, te buscar jurisprudências no Brasil, nos estados, no mundo inteiro, e trazer para você redigir o seu documento, o seu manifesto. Você não pode pedir para a inteligência artificial fazer uma contestação. Você não pode relatar os sintomas do paciente e pedir que ela faça um diagnóstico e indique a terapêutica. Isso você não pode fazer. Ela te auxilia, facilita, dá mais subsídio para que você formule um diagnóstico e escolha junto com o paciente, porque quem decide é o próprio paciente, dentre as várias hipóteses terapêuticas, avaliando riscos e benefícios, vantagens e desvantagens, qual conduta terapêutica será adotada, para que o paciente decida. Sim. Não deixe a IA decidir pelo médico. Esses dias eu fui numa reunião, a gente estava em discussão de auditoria, e o médico da outra parte, né, o auditor da outra parte, me falou, mas vocês vão contra o que a inteligência artificial está dizendo. Eu falei, doutor, mas a inteligência artificial não é para propor a conduta, né? Não é para ela fazer a conduta do médico. Ela pode ajudar, ser uma ferramenta de auxílio, mas ela não é a ferramenta decisora do processo, né? Então o médico tem que entrar decidindo. Isso aí eu estou em desacordo com o senhor. E aí criou-se, né? Eu falei, não, vou tirar todas as minhas dúvidas, ver se eu me equivoquei ou não na minha fala, mas né, a gente não pode ser substituído por um robô, ainda não, né? A gente não pode ser substituído por um robô, a inteligência artificial não está aí para isso, né? Ela está aí sim para nos ajudar a tomar as decisões, as melhores decisões. Raul, super bem entendido. Eu sei que o seu tempo está corrido, você está cansado aqui, porque já palestrou, participou de painel, já deu entrevista, está dando mais entrevista. Eu vou te pedir 3 conselhos para os médicos, ajudar os médicos a se protegerem juridicamente, né, para a gente encerrar, com o seu conhecimento tão amplo nessa área. Eu queria que você desse 3 conselhos para a gente, para como que o médico pode se proteger juridicamente. Bom, o exercício da medicina sempre tem como centro o paciente. Então, valorizar o paciente, ouvir o paciente, valorizar as queixas, os relatos, a dor do paciente, né? Ser parceiro do paciente, certo? Ter uma documentação médica fundamentada, se documente, prontuário bem relatado, uma anamnese bem feita, entendeu? E jamais abandonar o paciente. O paciente te procurou, ele confiou o bem mais precioso dele a você, a vida dele, a saúde dele. E isso é uma responsabilidade que não tem tamanho. Então, você é responsável por isso. Você não pode nunca abandonar o paciente. Nunca prometer falsas expectativas,
falsos resultados, porque a medicina é uma ciência de meio, não é de resultado. Então é isso, não semear fantasia na cabeça do paciente, ser comprometido com ele, ser amigo do paciente, se irmanar na dor do paciente. Raul, você falou aí sobre preenchimento de prontuário, né? A maior dificuldade que eu tenho no hospital é que os médicos preencham os prontuários, as RGOs, de uma maneira perfeita, né? De uma maneira que, assim, que aquilo lá é o documento do médico, é o documento do paciente, é o documento da instituição. Então, quanto melhor a gente preencher aquilo, mais respaldado todo mundo fica, né? Qualquer coisa que acontecer, a gente tem um respaldo enorme. Eu, quando fazia ultrassom, gostava muito de fazer ultrassom. Fazia ultrassom em pronto-socorro, mulher grávida. Eu sempre me colocava no papel do médico que está atendendo para responder todos os questionamentos. Eu falei, eu preciso, no meu laudo, responder todos os questionamentos daquele médico, tudo que ele precisa saber, né? E eu vejo ainda muita falha de preenchimento, tanto de prontuário médico quanto de RGO dentro de um centro cirúrgico. A maior dificuldade para nós que defendemos médicos é justamente essa. Porque muitas vezes o prontuário é a única prova material que nós temos a propósito da conduta médica, do que aconteceu durante a cirurgia, durante o procedimento. Então tem que ter cuidado. Talvez agora, com a inteligência artificial sendo usada para isso, seja uma das coisas materiais que possam ser resolvidas, né? Porque a equipe cirúrgica pode estar fazendo a cirurgia e já conversando com o software, e o software registrando aquilo no prontuário, né? No relatório cirúrgico e tudo mais. Numa anamnese, você falou, já tem ferramentas para isso, né? Enquanto conversa com o paciente, registra tudo no prontuário dele. Então, talvez isso sim, a IA pode substituir até o médico para fazer isso. Claro, mas no final ele vai conferir e vai certificar se aquilo fazer uma curadoria do documento, né? Isso é fato. A gente está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo, né, um sistema que uma dor muito grande que a gente vê aí dos médicos que atuam muito com convênio são nas autorizações cirúrgicas, em toda a jornada da autorização cirúrgica, né? Então, estou desenvolvendo uma ferramenta, né? Um sistema, utiliza muito a inteligência artificial para que a gente consiga tirar esse gargalo, resolver esse problema, e uma das coisas que tem também no sistema é a RGO em tempo real, né? O médico usar um ponto ou alguma coisa semelhante, ele já vai falando durante a cirurgia o seu procedimento, e isso já vai sendo transcrevendo para o prontuário, né? A gente está desenvolvendo, está na fase de piloto, de teste, né? A gente tem 50 colegas utilizando o nosso sistema. Eu acho que vai ser super bacana, vai dar muito certo. Raul, isso não é só para uma defesa médica, não deu alguma intercorrência, até para o próprio paciente, numa reabordagem futura, numa recorrência futura, ter isso registrado com riqueza de detalhes para orientar o futuro médico que vai atender. É o documento, né? É onde que a gente vai tirar todas as informações de qualquer coisa que aconteça, uma reabordagem, um processo, né? Ou mesmo para a gente tirar qualquer dúvida daquilo, o documento precisa ser muito bem feito. Até a partir dos científicos, né? Exatamente, né? Então, colegas médicos, por favor, preencham o prontuário e a RGO, né? Raul, prazerzaço conversar com você, uma pessoa que tem um amplo conhecimento, uma vivência enorme, né? No ramo jurídico, linkado com o ramo médico da medicina. Para mim está sendo extremamente prazeroso esse dia, essa sexta-feira aqui que a gente está juntos. Para mim está sendo muito prazeroso pelo nível de conhecimento de pessoas que eu estou conversando. A gente falou lá de network, né? Então, para mim, isso está sendo o melhor network que eu poderia ter, e ainda mais em casa, em Campo Grande. Então, prazer receber vocês aqui, viu, Raul? Obrigado pela presença. Obrigado, Luiz Fernando, pela oportunidade. Obrigado aos seus colegas médicos que nos ouviram aí. Beijo no coração de todos e paz de Deus, a paz de Cristo para todos nós. Amém. Obrigado, Raul. Obrigado, querido. Prazerzaço. Prazer meu.